Inglês, ele é minha vida. Tudo que eu gosto de fazer está relacionado com o inglês. Sempre desde pequena eu tinha muito fascínio pelo idioma. Eu lembro que eu era tradutora dos meus primos. Eles sentavam para jogar videogame e de repente aquele balãozinho fazia pop-up e iam buscar a tradutora. Eu com 9 anos entrava lá para traduzir. Mas não falava nada, né? Eu imaginava que eu falava. Eles talvez imaginavam que acreditavam, né? Naquilo que eu traduzia. Eu sempre me senti muito deslocada no Brasil. Desde pequena, como se o meu lugar não fosse ali. E eu sempre fui muito esforçada. Eu lutei para estudar. Quando eu tinha 14 para 15 anos, eu falei para minha mãe que eu queria fazer um curso de inglês, porque eu tinha muita dificuldade de assimilar na escola, quando a professora dava aquelas aulas referente ao verbo to be. E tinha uma aluna na minha sala que ia sempre muito bem. E eu me espelhei nela, eu queria ser como ela, eu queria falar inglês como ela. Aí partimos para a Saga na busca de uma escola que se adequasse ao nosso bolso, porque nós éramos uma família classe média baixa. E eu lembro que o processo da minha mãe conversar com meu pai para eu poder estudar inglês até eu de fato estudar o inglês demorou um pouquinho. Eu cheguei nessa escola, nessa mesma escola que essa tal aluna estudava, e permaneci lá por um período de 3 anos e meio a 4 anos. Lá eu consegui adquirir o nível básico ao avançado no idioma. A trajetória não foi fácil, teve muitos percalços, foram muitos anos de estudos. E na primeira aula de inglês, confesso, quando a professora colocou todos os tempos verbais lá na frente, eu falei, eu não vou aprender. Mas era desafiador, sabe? Quanto mais eu frequentava as aulas, mais eu queria fazer o curso e mais eu queria estudar inglês. Eu lembro que eu passava horas no quarto. Uma adolescente, sabe? Com horas no quarto estudando o livro, falando comigo mesma, fazia os teatrinhos que tinha no livro, os dialogues. Porque o inglês para mim era importante. Era uma peça importante da minha vida. E eu também me espelhava muito na minha professora. Além de eu achar ela super linda, eu achava ela super smart. Eu também queria ser como ela. Eu queria falar inglês como ela. Um ano de curso, eu já ministrava aulas. Eu ministrava aulas para as crianças. Eu sempre quis trabalhar desde cedo, comprar minhas coisinhas. E minha mãe conseguiu um primeiro trabalho para mim, dando aula para 2 crianças, filhas da patroa dela. E eu ministrava toda semana aula para aquelas crianças, ensinando coisas básicas do inglês. Montava curso com material didático. Mas aí, em 2005, teve um divisor de águas na minha vida. Eu engravidei do Felipe, meu filho. E para mim foi um pouco triste, porque eu tive que parar. Triste no sentido assim dos estudos, eu tive que parar tudo que eu estava fazendo para ser mãe, com 17 para 18 anos. Mas aquela vontade, sabe, de estudar, estava dentro de mim. Então, quando o Felipe nasceu e tinha 2 meses, eu voltei a estudar o inglês, minha conta, e consegui estudar mais 6 meses. Eu lembro que o Felipe era pequenininho, de tanto que eu gostava do inglês, eu tirava leite, congelava, deixava para minha mãe e ia estudar inglês, que era algo que eu amava. 2005 foi o início da minha carreira em escolas. Eu comecei a dar aula no Colégio Militar, em Campinas, e também em escolas de idiomas. A primeira escola que eu dei aula foi a Wise Up, em Valinhos, nem existe mais. E desde então, nunca mais parei de ministrar aulas em escolas. Também tive um relacionamento de 4 anos com um americano. Foi uma chave para virar fluência na minha vida. Não estou com ele hoje, mas o que eu aprendi dentro dessa relação me trouxe muitas possibilidades de ser quem eu sou hoje. Fez parte da minha vida. Eu iniciei no FISC, sendo garota de dúvidas, tirava a dúvida dos alunos, logo já ingressei no Colégio da Polícia Militar, onde eu era professora de inglês e informática
para crianças. A minha primeira formação, na verdade, é professora de primeira a quarta série. E quando comecei a ministrar aula na Lexicon, porque o professor sempre dá aula em vários períodos, em várias escolas, aquilo era muito desafiador, porque eu dava aula para criança e já mudava para adulto, já mudava para adolescente, e eu estava ainda ingressando nesse sistema de escola de idiomas, e para mim aquilo foi um desafio. Eu tinha que estudar, preparar minhas aulas, era um teste mesmo de perseverança. Passei em escolas como CCAA, Valinhos, em Vinhedo, Microcamp. Eles tinham na época o American Brazilian Center, onde eu dei aula por muitos anos lá. Passei por uma escola muito legal em Valinhos chamada Choice, que não existe mais. People Computação. E a última escola que eu trabalhei de idiomas em Valinhos, antes de abrir a minha escola, foi a CCAA, onde eu trabalhei em média 1 ano lá, com um método bem legal. Colégios particulares, eu ministrei aulas para ensino médio, em escolas como Beneditino e Nova Escola, escolas particulares. Trabalhei com empresas, trabalhei com tradução. Já cheguei até em restaurantes, ser tradutora de empresas como Fiat, para seus correspondentes, né, no Brasil. Eu gostava muito do trabalho de tradução. Traduzia trabalhos de faculdades, traduzia muitas coisas. E um dos pontos positivos dessa minha carreira foi, sem dúvida, treinar um time de robótica do SESI, aquele time que ganhou e foi notícia na Europa. Muita coisa legal eu fiz na trajetória da minha vida com o inglês, mas em 2013 teve outro divisor de águas. Eu abri a minha própria unidade de ensino, onde eu progredi e agora ainda eu estou progredindo na área digital. Trabalhei com o inglês presencial até 2019, quando em 2019, mais um divisor de águas. Eu já não estava mais feliz fazendo o que eu estava fazendo, embora o inglês seja a minha vida. Eu tive que mudar. Eu tinha que viver um sonho que eu tinha dentro de mim, que é estar aqui onde eu estou hoje. Mas para viver esse sonho eu tive que abrir mão de várias coisas. E vivenciei um processo grande de luto. Mas hoje eu vejo o tanto que eu aprendi e o tanto que isso me fez crescer, ainda mais profissionalmente. Hoje vivendo em um país de língua estrangeira, onde eu falo inglês todo o tempo. Por que eu me considero capaz para te ensinar inglês? Seria muita presunção se eu falasse I'm the guy or I'm the girl. Eu falo inglês muito bem. Eu falo inglês excepcionalmente bem. Eu vivo em constante desenvolvimento, sempre fazendo cursos. Tudo na minha vida é relacionado com educação, com o inglês. Estou sempre aprendendo. Ao longo dos anos de trabalho, eu adquiri uma didática de ensino. Tenho qualificação em TESOL, psicanálise. Sou pós-graduada em letras, ensino e metodologia da língua inglesa. Tenho certificações internacionais, tanto como aluna, quanto como aplicadora. Vivência no exterior, Estados Unidos, Paraguai, e residindo nos Estados Unidos desde 2013. E sinto que a minha função e a minha missão de vida é ensinar inglês. Eu sei das dificuldades do aprendizado, eu sei que o caminho não é fácil, e eu sei que eu posso te ajudar. Posso te guiar aplicando técnicas e estratégias. Conta comigo. Não desista nessa jornada, porque eu acredito que você também pode falar inglês.